Olá, irmãos. Olá com todos, graça e paz. Estamos aqui de volta com mais um estudo da Confissão de Fé, capítulo 22 agora. Esse capítulo ele fala sobre adoração religiosa no geral, né, o culto ao Senhor, e fala também sobre o dia do Senhor. Eles colocaram isso no mesmo capítulo. É um capítulo um pouco longo, ele tem bastante informação. É, Vamos ver até onde a gente vai, para não ficar muito longo também, muito cansativo. Se for necessário, a gente divide em dois. A confissão fala assim: a luz da natureza mostra que existe um Deus, que tem senhorios e soberania sobre todos, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Mas a maneira aceitável de se cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, e nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Sagradas Escrituras. Então, o primeiro tópico muito claro, como sempre, as referências bíblicas, Jeremias 10:7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Marcos 12:33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Êxodo 24:6. Nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a confissão continua. Ela fala que a adoração religiosa deve ser dada a Deus, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a toda a Trindade e somente a Deus. Não aos anjos, santos ou qualquer outra criatura, somente a Deus. E desde a queda, não sem um mediador, nem por mediação de qualquer outro, senão Cristo apenas. Então, Mateus 4, 9 e 10, ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, o Senhor Jesus sendo tentado pelo Satanás tentou o Senhor e disse: Eu vou te dar todas essas coisas se você me adorar prostrado. Então, o Senhor Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, um princípio muito importante para o culto, para a adoração. João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que quem o Pai procura para ser seus adoradores. Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos, primeiro capítulo, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Esse capítulo de Romanos fala do, do mundo em geral, né, do mundo caído, que eles pervertem, ao invés deles adorarem a Deus, eles adoram as coisas criadas, criam imagens e adoram aquelas coisas, servindo à criatura, ou seja, as coisas criadas ao invés de quem criou todas as coisas, ao invés de servir o Deus criador de todas as coisas. Colossenses 2:18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Apocalipse 19:10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
João 14,6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. A palavra de Deus, como sempre, muito rica e muito clara também. Só para a gente meditar um pouco nisso, né, para ficar muito claro, está falando um pouco sobre adorar a Deus, sobre o culto a Deus. E então o culto a Deus ele não é determinado, né, por coisas que funcionam. Nós cristãos nós não somos pragmáticos, né, nesse sentido. A gente não faz as coisas porque, vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai trazer muita gente para o culto, muita gente para a igreja. Isso chamaria, né, pragmatismo. Fazer o que dá certo, fazer o que funciona, ou o que é agradável, ou mesmo que a gente possa ou não gostar, ou seja, de acordo com o nosso gosto. Não, o culto a Deus é Deus que institui o culto, como a gente leu, e Deus institui ele através da sua palavra revelada, através da Bíblia. Todo jeito que Deus quer ser cultuado está na Bíblia. Então, um culto bíblico, quando acontece, quando a gente crê que Deus mesmo nos concedeu cada coisa que temos que fazer no culto público, né, os elementos do culto. A gente chama isso, né, na teologia, nos estudos, de princípio regulador do culto. As confissões falam, se referem desse jeito também, os catecismos. Isso significa que Deus que regula, em sua palavra, como que nós temos que adorá-lo. Deus que regula o culto, e o princípio dessa regulação está na palavra de Deus. E Deus ele é um Deus zeloso, que zela pelo seu nome, e que deve ser reverenciado e santificado. Como protestantes reformados, né, nossa confissão que nós estamos estudando é uma confissão histórica, protestante, reformada, e como a gente viu, a gente crê que somente as escrituras são suficientes para nos ensinar a quem, ao que, quando, onde e porquê do culto. Somente a escritura é o nosso guia, então, infalível para o ensino de teologia e doutrina e para a vida experimental e prática. Ou seja, em todas as coisas a Bíblia é a nossa única guia. Uma vez que essa palavra, então, ela é suficiente para a nossa salvação, como a gente já viu em Timóteo, fala isso, que toda a palavra de Deus, toda a escritura é perfeita para nos tornarmos sábios para todas essas coisas, então, certamente, é tudo o que precisamos também para adorar a Deus, como ele deseja ser adorado e merece ser adorado como o único Deus soberano. Então, a única forma que nós conhecemos, né, para adorar a Deus é, então, através da sua palavra. Isso não tem questionamento. E então não interessa o que eu penso, o que alguém pensa, o que outra pessoa pensa, o que a gente sente. Isso vai ser melhor porque vai trazer mais gente. Isso aqui vai atrair os jovens, isso aqui vai segurar os adultos, isso aqui vai segurar as mulheres, os homens. Não. A gente não pensa assim como cristãos que zelam pela palavra de Deus. Isso não funciona. Isso não é bíblico. Então nós não vamos por esse sentido. Nós vamos até onde a Bíblia vai. Um exemplo muito interessante, né? Bíblico. O pastor Augusto Nicodemos, meditando sobre o livro de Malaquias, ele explicou um pouco sobre o culto bíblico, né, que o livro de Malaquias fala bastante a respeito disso. Nós vamos ver um resumo rapidinho. Então é interessante a gente dar ouvido, porque ele viu nesse livro, né, meditando na palavra de Deus e falando um pouco sobre o culto, alguns princípios importantes. Só um plano de fundo, né, desse livro de Malaquias. Ele diz que após o povo retornar do exílio, eles começaram a desanimar, porque parecia que as promessas de Deus não estavam se cumprindo. Eles estavam lá no exílio, sofrendo, depois eles vieram e ficaram desanimados, porque demora muito, não está acontecendo nada. E esse desânimo, ele refletia no culto dado a Deus. E hoje, da mesma forma, quando as pessoas estão desanimadas, elas deixam de ir ao culto. E Malaquias, então, ele surge, né, buscando a restauração do culto a Deus. Por isso que esse livro, ele tem muito a nos ensinar a esse respeito. Primeiro, os primeiros princípios, no primeiro capítulo de Malaquias, entre os versículos 1 e 5, depois os irmãos vêm com o tempo, ele diz que nós devemos cultuar a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, Deus exorta o povo a cultuar e amar a Deus, porque ele nos amou primeiro e nos escolheu para sermos o seu povo. Romanos fala um pouco mais disso também. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, que grande amor é esse, né? Depois ele continua nos versos 6 e 14. Ele diz que nós devemos cultuar a Deus como ele quer e não como nós pensamos. Então, em Malaquias, Deus ensina que não aceita adoração diferente daquilo que ele mesmo prescreveu.
Então, no culto não basta somente, eu sou um culto sincero, eu sou sincero. O que importa, eu sou sincero, meu coração sincero. Não, nós precisamos cultuar a Deus como Ele determinou. Nós não podemos inventar maneiras, eu quero adorar a Deus assim, é o que o meu coração está dizendo e eu estou sendo sincero. Não, não é assim que Deus nos diz para ser feito segundo a sua palavra. O culto que agrada a Deus e busca adorá-lo como ele revelou e que deseja ser adorado. Então, esse culto deve ser assim, do jeito que Deus mandou. No segundo capítulo, então, ele vai falar sobre, até o versículo 9, que o culto precisa ser guiado e conduzido por homens capazes e hábeis. Então, os sacerdotes, né, no tempo de Malaquias, eles se corromperam e deixaram, então, de ensinar o povo de Deus. Foram totalmente corrompidos. E o Senhor disse que iria tornar aquela liderança impura para que fosse retirada do meio do povo. Então, Deus estava vindo com esse juízo, porque eles estavam pervertendo, né? Deixaram de ensinar o povo de Deus, deixaram de cumprir o seu papel no culto a Deus. E continua no capítulo 2, ele diz que o culto só será aceito se for expressão de uma vida santa. Então, a partir do versículo 10, ele diz que o povo chorava, gemia e se levantava com clamor diante de Deus, mas Deus rejeitava essa adoração, eles estavam sendo até sinceros, estavam chorando, estavam gemendo, mas Deus estava rejeitando isso. Verso 13. Isso porque eles estavam vivendo em pecado. Nesse caso, eles estavam casando, né, se casando com adoradores de deuses estranhos, então estavam em julgo desigual, casando com pessoas que não conheciam, não adoravam, não prestavam culto ao esse Deus, o único Deus verdadeiro, adoravam outros deuses, e estavam também adulterando e divorciando-se sem motivo nenhum, ou seja, quebrando toda a lei de Deus, pervertendo o casamento, que é a instituição dada por Deus para nós, e estavam pervertendo essas coisas, então por isso Deus estava rejeitando a adoração deles. E depois continua o livro de Malaquias dizendo que nós precisamos de purificação para cultuar a Deus. Então, versos 17 até o capítulo 3, verso 5, o povo estava duvidando da justiça de Deus, e o Senhor afirma que entraria em juízo contra o seu povo, contra aqueles do povo de Deus que praticavam iniquidade, enviando seu mensageiro João Batista, e depois o anjo da aliança, se referindo ao Senhor Jesus, para estabelecer uma nova aliança e purificar o povo, para que eles pudessem oferecer então uma oferta agradável. Então o culto deve ser uma expressão dessa nossa total consagração a Deus. Então o Senhor Jesus dá esse juízo, né? E ele, como sempre, apontando para o Senhor Jesus, e só no Senhor Jesus, então, nós podemos prestar um culto perfeito a Deus, porque então nós descansamos em todo o mérito do Senhor Jesus e nós aplicamos o que nós aprendemos com ele também. Então, o culto também deve ser uma expressão da nossa total consagração a Deus. Malaquias 3, versos 6 a 12. Deus, então, ele mostra um exemplo que o povo havia se desviado de Deus e eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, o pessoal usa muito os, essas seitas, essas igrejas de hoje em dia que são apegadas, né, em dinheiro. Eles usam muito esse capítulo, né, para defender os dízimos, defender as ofertas, defender que o dízimo é um mandamento, que senão você está roubando a Deus. Mas no contexto, quando você vai ver, é, realmente estava acontecendo, mas quando você vai ver no Novo Testamento, isso é aplicado de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo diz para nós ofertarmos com alegria e segundo o nosso ganho, né, segundo o que nos está proposto. E não que Deus precisasse daquele dinheiro daquele povo, né, que estava sendo roubado esse dinheiro, né, das ofertas, mas esse era um sinal de que eles estavam afastados, né? O bolso é um dos últimos a se converterem, né? E o Novo Testamento coloca que a generosidade e liberalidade é uma marca da conversão, né? Então você dá com alegria e com generosidade. E a Bíblia, o Novo Testamento não fala de porcentagem, só fala de dar com alegria. Então, o culto também não deve ser por aquilo que Deus dá, mas por quem Ele é. Então, nós não devemos barganhar com Deus, né? O povo estava resmungando, Malaquias, e os ímpios estavam prosperando, e o povo estava, esses ímpios estão tudo prosperando, nós estamos aqui sofrendo. E diziam, então, que era inútil servir a Deus. Não fica aqui servindo a Deus, perdendo tempo. E o povo está lá, os ímpios que não estão servindo a Deus, estão tudo ganhando dinheiro, ficando rico, e nós estamos aqui sofrendo, na pobreza.
Então Deus afirma que o dia chegaria que a diferença entre os ímpios e os justos seria nítida, mas até então seus servos deveriam adorá-lo, não por aquilo que ele dá, mas por quem ele é, o Deus que os elegeu e os amou com um amor pactual. É interessante como tudo aponta para o Senhor Jesus, né? E a gente, olhando isso, a gente vê como que os judeus perverteram, né? Os judeus daquela época, eles perverteram essas palavras, porque eles estavam esperando o Messias que ia ser um Messias que totalmente diferente do Senhor Jesus, que instituiu um reino aqui na terra, né? Que ia dominar, que ia libertar eles, que ia dar riqueza. Baseado nessas coisas, eles perverteram, não entenderam, né? Toda a profundidade disso. Claro que o Senhor Jesus aqui, aqui o Senhor, a palavra de Deus está falando no último dia, quando o Senhor Jesus vai realmente cumprir toda a sua justiça com os ímpios, mas eles não entenderam assim. E por último, né, vai chegar um dia que ficará claro que vale a pena adorar a Deus. Ou seja, Malaquias capítulo 4, Deus fala que virá o dia do juízo sobre os ímpios e que todos então saberão que vale a pena adorar o Senhor. Uma aplicação rápida, né? Hoje a gente tem tantos cultos inteiramente voltados, né, para a prosperidade, para a riqueza das pessoas, falar muito em dinheiro. E então as pessoas acabam adorando a Deus por barganha, né? Fazer troca com Deus. Ah, se Deus me der isso, eu vou fazer jejum. Se Deus me der isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acaba barganhando com Deus para ganhar as bênçãos de Deus, fazendo chantagem com Deus, né? Isso é diabólico, é blasfêmia. Então esses cultos eles são voltados para só coisa material, só para dinheiro. E são um desvio da adoração correta a Deus. A evidência, né, do amor a Deus, do amor de Deus, não é a prosperidade financeira, mas a sua eleição e o seu amor, né? Ele entregou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, seu filho unigênito, enquanto nós éramos ainda pecadores, que é um bem maior do que esse, né? Nós somos perdoados de todos os nossos pecados, ele nos dá a vida eterna, nós somos eleitos no amado, nós assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós que éramos mortos em nossos pecados. Então, quando você troca todas essas coisas, ignora essas coisas, despreza essas coisas, e pensa só no dinheiro das coisas daqui, que a Bíblia diz que a traça corrói, né? Que tudo isso acaba aqui em nada. Você troca essas coisas eternas, né? Você está cometendo uma blasfêmia, né? Contra Deus mesmo. E nós vemos também, né? Igrejas restabelecendo elementos da antiga aliança. Ou seja, as pessoas vão se batizar no Rio Jordão, eles trazem a Arca da Aliança e o dízimo e outros elementos judaicos. E quando Malaquias aqui nos mostra já no Antigo Testamento que viria o Senhor Jesus e nos traria uma aliança da graça. E Hebreus diz que todas essas coisas da antiga aliança eram apenas sombras, né? O apóstolo Paulo fala em Gálatas que a lei de Deus, né, todo esse Antigo Testamento era um aio, ou seja, um dedo apontando para o Senhor Jesus. Todas essas coisas apontavam para ele. Então, na adoração a Deus, a pergunta não é se é proibido, mas se é ordenado. Se Deus ordenou essas coisas. E Deus não se preocupa só que o culto seja feito conforme foi ordenado, mas que seja feito com todo o coração, como a gente leu, em espírito e em verdade. E o culto, por último, não são somente para celebração e festa, mas também, né, tem espaço para exortação e lamentação, como diz Tiago 4:9. Isso aqui é o que fala o Malaquias, né, no Antigo Testamento, alguns princípios do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia diz que quando as igrejas se reúnem, né, elas deveriam ler a Bíblia, pregar a Bíblia, orar a Bíblia e cantar a Bíblia e ver a Bíblia. Esses os princípios, né? Ler a Bíblia, Paulo disse ao Timóteo, né, dedique-se à leitura pública das Escrituras, 1 Timóteo 4:13. Então as igrejas deveriam ler a Escritura em voz alta durante as suas reuniões. E claro, ler a Bíblia e pregar a Bíblia também. Mais uma vez, a carta Paulo instrui Timóteo nisso, o jovem pastor. E o próprio Paulo declarou, né, todo o desígnio de Deus à igreja em Éfeso, né, em Atos 20:27. Então, as reuniões da igreja de hoje deveriam estar centradas em mensagem, né, em sermões que tomam o ponto principal de uma passagem da Escritura e fazem dele o ponto principal do sermão. Então, deveria ser focado em pregar a palavra. Simples. E, da mesma forma, as orações também. Orar a palavra, orar. Paulo insta, né, que as orações elas sejam feitas na igreja reunida, e o conteúdo dessas orações deveria ser bíblico, de modo de edificar todos os presentes. Isso não significa que as orações em um culto público, né, da igreja
Deveria ser seca e formal, né? Aquela repetição, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Fica uma repetição. Não, não é isso. Mas elas devem seguir os princípios bíblicos e meditar nas verdades bíblicas e a oração deve fluir disso. Com isso também nós cantamos a Bíblia, né? Paulo diz, por exemplo, à igreja em Colosso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Isso não significa que as igrejas devam cantar, então, apenas salmos, ou apenas as palavras exatas da Bíblia, mas, mais uma vez, o mesmo princípio da oração, que as igrejas deveriam cantar, né, cânticos que sejam todos envoltos, né, da teologia bíblica, de toda a Bíblia, né, das verdades bíblicas. Por último, diz para nós vermos a Bíblia, né? Nós temos, então, as ordenanças, né, do culto, as únicas duas ordenanças que nós temos, que é o batismo e a ceia do Senhor, e essas são palavras visíveis, né, como Agostinho disse. Então, no batismo e na ceia do Senhor, nós vemos, cheiramos, tocamos e provamos a palavra. Então, as igrejas cristãs deveriam celebrar o batismo durante essas reuniões públicas, né? Então, são alguns princípios do Novo Testamento. A confissão vai continuar falando um pouquinho especificamente sobre a oração. Então, ela vai dizer assim: a oração com ações de graças é requerida por Deus de todos os homens por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. Contudo, para ser aceitável, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. E quando em público, em uma língua que seja conhecida. Então, Salmos 95, versos de 1 a 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que os criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se não ouvirdes a sua voz. Salmo 65, 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a sua vontade. 1 Coríntios 14, né, 16 e 17. E se bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da sua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Ou seja, esse princípio, né, que Paulo dá na carta de Coríntios, principalmente ali nos versículos 13 e 14, né, que a igreja de Coríntios estava falando em línguas diferentes, né, no culto público, e estavam falando, e estava falando todo mundo junto, sem intérprete. E Paulo deixa uma regra clara, simples, inspirado pelo Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo inspirou isso, que no culto público tudo tem que ser para edificação de todos. Então, todo mundo tem que entender tudo o que está sendo dito. Então, Paulo fala que se não tiver quem interprete, né, quem traduza o que está sendo falado, então que a pessoa fique calada na igreja. E se for falar em língua, que seja uma pessoa, né, no máximo duas. Ele fala uma, duas, no máximo três, e fala um depois do outro. Primeiro um fala, acabou, interpretou, agora o próximo, e no máximo três pessoas para não virar bagunça. É o princípio que Paulo dá, depois os irmãos leem com calma, né? A gente estudou isso com o pastor, os capítulos 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E continuando, né, esse tópico 4, a oração deve rogar por coisas lícitas e por toda sorte de pessoas, vivas ou que ainda viverão,
mas não pelos mortos, nem por pessoas que se sabe terem cometido pecado para a morte. Então, 1 Timóteo 2, 1, 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 2 Samuel 7:29, sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, Senhor, ó Deus, o disseste, e com tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Segundo Samuel 12, 21 a 23, disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, tu levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, esse capítulo aqui, né, só para dar um panorama aqui, né, é, o fruto do pecado de Davi, né, gerou uma criança, e depois que Davi foi confrontado, essa criança nasceu, né, e essa criança ficou doente. O profeta falou que essa criança ia morrer. Enquanto a criança estava viva, então Davi estava lá jejuando, chorando, porque ele dizia, olha, quem sabe Deus se compadecerá de mim, né, e a criança então não vai morrer. E depois a criança morreu, imediatamente se, se, é, ele se reergueu, né? E parou o que ele estava fazendo, levantou, se limpou e comeu pão. E o servo olhou para aquilo e falou: como assim? Agora que era para você sofrer? Agora você parou de sofrer? Como assim? E ele falou: olha, não tem agora por que eu sofrer, não tem, agora a criança já morreu, por que que eu vou jejuar? Então a Bíblia também dá esse, esse mandamento para a gente não orar pelos mortos, mas orar pelos vivos somente. Nós não temos como fazer intercessão por nenhum morto. Enquanto a gente está aqui, todos temos chance, né, de se arrepender, de voltar para o Senhor, mas assim que a gente morre, acabou, não tem mais chance. Então Davi fala isso, porque eu não vou para a criança não vem para mim, mas eu vou para ela. Eu vou encontrar ela e ela não vai voltar para mim. 1 João 5,16, né? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecados, porém, para a morte. E por esse digo que não rogue. Então, outra hora a gente vai fazer um estudo mais detalhado sobre esse assunto. Qual pecado que é esse para a morte, né? É, então, só um pouquinho, né, também sobre essa oração revelada por Deus, né? A eficácia, então, da nossa oração, ela não está na quantidade de oração que nós fazemos, nas repetições, mas sim o quanto nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus, como a gente viu, né, em Malaquias. Então, por mais estranho que nos pareça, o grande segredo para a gente orar corretamente é saber ouvir, primeiramente, e não saber falar. Então, assim como uma criança aprende a falar, ouvir o pai e a mamãe falando, né? Nós aprendemos a orar quando aprendemos a ouvir o falar de Deus. Deus nos fala através da sua palavra. E a Bíblia é o falar de Deus para nós, na pessoa do seu Filho Jesus, que é a revelação final de Deus. Então ela deve ser a base então principal da nossa oração, e é muito importante a gente aprender a orar e cantar a palavra de Deus. Então vale a pena a gente ler e meditar a respeito nas orações que a Bíblia tem, né? Algumas orações. A gente vê, por exemplo, Salomão orando em 1 Reis 3, de 5 a 10, capítulo 8 também, 22 a 61. A gente tem a oração de Ezequiel no templo, segundo a Reis 19, Isaías 37, 14 e 20. Então a gente observa a visão da soberania de Deus, os decretos eternos de Deus que tinha Davi, né, através da sua oração, por exemplo, em 2 Samuel 7, 18, 1 Crônicas 17, 16. A gente vendo isso, a gente descobre o processo do trabalhar na vida de Deus, no trabalhar de Deus na vida de Jó, para que ele se dobrasse diante da soberania de Deus e aprendesse a orar. A gente vê a oração dele no capítulo 42, né, versos de 1 a 6. E a gente pode aprender a orar com todos os profetas Jeremias, reconhecendo Deus como Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo, Jeremias 32, 16. A gente tem a oração de Daniel no exílio, né? Então, todas essas orações, elas servem para a gente aprender a orar, para a gente ter como exemplo, né, aprender a orar. Não quer dizer que nós precisamos repetir elas palavras por palavras,
mas a gente pega o princípio, né, o conteúdo delas e aplica nas nossas vidas, nas nossas orações. A gente vê isso no Novo Testamento também, a gente encontra também magníficas orações, né, do próprio Deus, Filho conversando com Deus Pai. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou também uma oração. Essa oração é conhecida como a oração do Senhor, mas esse não é um nome muito propenso, porque essa não é a oração de Jesus, é a oração que Jesus ensinou para nós. Essa é a nossa oração. A oração de Jesus é outra, é que ele conversa com o Pai. Essa é a oração dele, porque tem, por exemplo, nessa oração do Pai Nosso, tem coisas que jamais se aplicariam ao Senhor Jesus. Por exemplo, perdoa os meus pecados, como eu perdoo os que me ofendem, né? Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. O Senhor Jesus não teve pecado nenhum, ele é um cordeiro sem mácula, sem mancha. Então, essa é uma oração para nós. O Senhor Jesus nos ensinou. E nessa oração nós vemos os princípios, né, da oração e podemos dizer que todas as orações verdadeiras, né, terão esses princípios revelados nela, porque é uma oração centrada em Deus e o tema principal é o reino de Deus, a santidade de Deus, e a vontade de Deus, que é feita em todos os lugares, nos céus e na terra. Nós temos a oração do Senhor Jesus no Getsemane, onde ele deixa vazar o seu coração, né, como homem e se coloca diante do Pai. Aqui sim é a oração do Senhor, apresentando, né, a sua vontade, mas ele se submete à vontade soberana de Deus. Então, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nós temos também no capítulo 16 do Evangelho de João a conhecida oração sacerdotal, onde Jesus, então, ele revela toda a sua missão de salvar os eleitos de Deus, deixando claro que ele veio para um povo específico e não somente tornou possível a salvação desse povo, mas ele cumpriu o propósito eterno de Deus salvando esse povo. Verso 4 diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Então, se Jesus diz, né? Ele diz: Não oro pelo mundo, mas oro pelos que tu me deste, para que não os perca, né? Para que não ninguém os arrebate da minha mão. E ele orando, né, essa oração, ele diz, orando pelos discípulos, ele diz para Deus também santificar os seus discípulos, diz santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então Jesus ensinou os seus discípulos, né, a respeito do plano eterno de Deus e sobre o plano eterno e soberano de Deus, e eles passaram essas verdades, né, aos primeiros cristãos também. E a gente vê isso, por exemplo, em Atos capítulo 4, quando a igreja primitiva está em oração. Eles começaram proclamando a soberania de Deus como Criador e Senhor de tudo. No verso 28, eles declaram que tudo o que aconteceu com Jesus fazia parte do propósito pré-determinado por Deus. Nós vemos também a importância, né, da visão correta da soberania de Deus nas orações de Paulo. Em todas as suas cartas, praticamente, Paulo tem orações. Em Efésios, a primeira carta aos Efésios, ele, no primeiro capítulo, né, Paulo tem aquela oração maravilhosa, meditando a respeito do ser de Deus, né, da Trindade, capítulo 3 também. E Paulo ora também nas cartas às outras igrejas, né, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Paulo sempre orava para que o Espírito Santo abrisse os olhos espirituais dos irmãos e dava sabedoria, desse sabedoria para eles compreenderem a vontade de Deus. Então, esses textos, né, demonstram claramente que a visão que Paulo possuía da soberania de Deus e do mistério de Deus que foi revelado para ele, né, isso que determinava as orações do apóstolo Paulo. Irmãos, ainda tem alguns tópicos, a gente vai finalizar por aqui esse estudo, né? Já deu meia horinha, para não ficar cansativo para os irmãos, e no próximo estudo a gente termina então, falando mais um pouquinho sobre o culto do Senhor, e aí nós falamos então sobre o sábado, que é um assunto um pouquinho mais profundo, é uma coisa que tem muito legalismo nos dias de hoje, então é importante a gente meditar com um pouco mais de tempo nisso. Então, para não correr, e para fazer bem certinho, né, meditar com o tempo, no próximo estudo a gente então termina sobre o culto do Senhor e a gente vai então terminar com o sábado, tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje. Agradeço aos irmãos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.